Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, debatendo, criticando, elogiando, conversando aqui sobre os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, com destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a sua resenha raiz aqui da televisão brasileira pela TV Max. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais de 3 anos no ar, graças a vocês. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV com a gente aqui no Max Esporte. Se você perdeu algum programa do Max Esporte, vá no YouTube, não tem problema. Vai lá, qualquer programa Max Esporte, TV Max, você pega desde o primeiro até o de hoje, dia 8 de novembro. Legal, bacana, vamos em frente e dando a saída, partindo com tudo em mais um programa aqui da TV Max, que você encontra em todas as plataformas. A nossa TV Max, não só na net, mas em várias plataformas, você pode acompanhar o nosso programa e a programação da TV Max. Falei muito para começar o programa. Bota na tela, por favor, os meus mosqueteiros para o boa noite de cada um. Vamos começar primeiro com ele, que está feliz da vida, está assim absurdamente alegre. Não é esse que está balançando a cabeça, não. É o mais sério, porque o Vasco voltou à primeira divisão. Parabéns, Vascão. Boa noite, o seu destaque, Cláudio Afonso. Boa noite, Mazella. Boa noite, Jorge, Valdir Luiz, amigos do Max Esporte. Realmente muito feliz, aliviado, né? Porque a tensão foi muito grande. Ontem um jogo, no domingo, na verdade, um jogo contra o Ituano, onde o Vasco da Gama mais uma vez teve uma atuação insegura, a defesa falhando muito, mas pelo menos desta vez o goleiro Thiago Rodrigues mostrou ser aquele Thiago do primeiro turno, né, de defesas difíceis e garantindo assim uma importante vitória para o Vasco, a classificação, o acesso para a Série A. Tem muita coisa para mudar, a barca vai ser grande, mas é claro que o Vasco, uma torcida nacional, gigante pela sua história e tradição, tem hoje aí de norte a sul desse país a sua torcida muito feliz, Ricardo Mazella. É verdade, começou para cima, começou para cima. O segundo boa noite é para ele, que é o equilíbrio do programa. É ele, somente ele. Boa noite, meu irmão, Jorge Ramos. Boa noite para você também, Ricardo Mazella. Boa noite aos meus colegas Valdir Luiz, Cláudio Afonso e a você que nos assiste. Bom, o meu destaque fica por conta da seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira, Mazella e amigos, é favorita à conquista do título agora em 2022, nesse campeonato que começa daqui a 12 dias, né? É muito pouco tempo, mas a seleção é favorita. Tá certo, então. Obrigado, Jorge. Obrigado a você, Cláudio Afonso. E eu deixei esse cidadão que está aqui embaixo de mim por último. Sabe por quê? No domingo ele me ligou. Irresponsável que sou ele, chamo de irresponsável. Irresponsável, eu não aguento o meu Botafogo. Esse meu Botafogo vai tomar um pau do Atlético. Já começou a chorar e deixei ele de castigo, porque ontem o Botafogo fez um segundo tempo maravilhoso e venceu o Galo por 2-0, e o Cuca acho que está balançando seu Cuca lá, seu Cuca cá, e acabou o negócio ficando bem enrolado. Você ficou de castigo, Valdir, porque você não acreditou no seu Botafogo de futebol e regatas. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mazella, Jorge Ramos, Cláudio Afonso, amigos que nos acompanham na TV Max. Eu estava preocupado com o jogo de ontem, porque depois do que eu vi na quinta-feira, sofri em loco lá no estádio Newton Santos, porque o Botafogo desperdiçou oportunidade de ganhar em casa de Cuiabá, Goiás, Avaí, empatou com Atlético Goianiense, Ceará, Juventude, e ontem fez um segundo tempo primoroso e venceu o Atlético e continua com o sonho da Libertadores. Agradecendo até o co-irmão Fluminense que fez o serviço diante do São Paulo. Agora, faltam 2 jogos e o Botafogo depende dele para disputar uma pré-Libertadores. Mas se não entrar na Libertadores e for para a Sul-Americana, já é um prêmio.
por tudo que esse Botafogo passou nesse campeonato. E aí, ano que vem, a história vai ser bem diferente, Mazela. Mazela. Tá certo, então. Valdir com boa noite, Cláudio com boa noite e Jorge com seu boa noite completa para que possamos chamar o Paulo Bizarro. Tá certo. Fala, Jorge. Não, fala, Jorge. Não, o detalhe é o seguinte. Só o detalhe é o seguinte: o Botafogo está sendo apelidado de Robin Hood, né? Porque tira das equipes que são favoritas e, né, acaba cedendo as menos favoritas. Então o Botafogo está sendo chamado de Robin Hood, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Um detalhe apenas. E bom detalhe para completar, Mazela, quebrou uma escrita de 11 anos sem ganhar do Atlético no Mineirão. A última vitória diante do Atlético foi em 2011, na estreia do Cuca, na primeira passagem. Depois de 11 anos, deu um sacode lá no Galo, depenou o Galo ontem. Depois dos alfinegros desse programa, Jorge, Cláudio e Valdir, já tudo que a gente combinou já foi pro vinagre mais uma vez. Vamos chamar então Paulo Bizarro e o E-Games. Fala, doce Paulinho. Muitíssimo boa noite, galera do Max Esporte. Uma loucura dentro e fora do Rio Centro. Um show da torcida que não ficou decepcionada com a atuação da Fúria, que com 3 vitórias espetaculares conseguiu a classificação inédita e a vaga para os playoffs do Major de CSGO no Rio de Janeiro. Um showzaço contagiante que deixou até o Neymar empolgado para ver essa mesma torcida e vibração com a nossa seleção na Copa do Mundo. A Fúria é o Brasil no CSGO e dia 10 de novembro ela volta com tudo para conseguir conquistar esse Mundial. Estaremos juntos na torcida. Gol Fúria! Na dica de games de hoje, nada mais, nada menos do que God of War Ragnarok, mais do que hypado pela galera dos games. Um jogaço que vem aí dia 9 de novembro, prometendo ser o melhor da saga mitológica para PS4 e PS5. Agora você confere na sua tela. When you are at your weakest. When fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. E as competições não param. No Mundial de League of Legends, vitória espetacular dos coreanos da DRX Global por 3-2 de virada em cima do nada mais, nada menos do que a T1 do também mitológico Faker, o melhor jogador de League of Legends do mundo. Um partidaço da DRX que se sagrou campeão do World de League of Legends. Parabéns pra galera, um jogaço. São os games com tudo em todas as competições. Mais de 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, ao vivaço, nessa final de Mundial. Eu vou ficando por aqui e voltamos com muito mais do mundo das competições, games, jogos, NFTs, metaverso, tudo isso e muito mais na próxima semana. Até lá, tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço. O marido da Dona Ilana com o E-Games, sempre com uma camisa maneira, uma camisa bem legal. Valeu, Paulo! Um abraço e um beijo para você e para a Ilana. Depois do Paulo Bizarro, vocês já estão acostumados, porque o Max Esporte abre espaço para os esportes que não têm muita tradição na mídia, mas aqui eles participam. Meu querido amigo, meu irmão, Raul Marques e o fisiculturismo, para deixar todos aqui atléticos, Valdir, Afonso, Jorge e eu. Fala, Raulzito! E aí, galera da Max Esportes, tudo bem? Hoje eu tô aqui de terno, muito bem vestido, ainda mais depois do show que demos no sábado, né não, Mazela? E depois de muitos pedidos, tá aqui minha parede de tênis, que eu curto bastante. Eu coleciono tênis. Mas para treinar, não precisa disso tudo não, basta um. E vamos ao que interessa e vamos falar sobre fisiculturismo. E hoje eu queria mostrar para vocês uma transformação de vida através da musculação. E eu sou a prova disso. Eu queria me usar como exemplo para mostrar para vocês isso. Eu sempre fui de fazer atividades físicas, esportes, sempre fui magro, até casar, né, galera? E depois do casamento, como vocês podem ver, ganhei uns quilinhos a mais.
20 quilos, galera. Consequentemente, comecei a me sentir mal, indisposto, e isso foi o grande motivo para eu entrar na musculação. E ser um atleta de fisiculturismo foi apenas uma consequência de um prazer que eu ganhei ao ver meu corpo se transformando. Nada é muito fácil no fisiculturismo, tudo é ao extremo. E galera, como já disse em programas anteriores, o fisiculturismo é um esporte de altíssimo rendimento, onde damos nosso máximo não apenas nos treinos de musculação, mas também na alimentação e na suplementação. Mas para você ter uma qualidade de vida, não é necessário fazer tudo que eu como atleta faço. Muito pelo contrário, por isso queria aqui frisar que tudo que eu faço é acompanhado por uma equipe que cuida dos meus treinos, da minha dieta e da minha suplementação. Antes de qualquer coisa, galera, procure profissionais. Seja um personal trainer para preparar teus treinos, seja um endócrino, um nutricionista para fazer a tua dieta. Não faça nada sozinho. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido essa transformação. Façam atividade física. Eu tô aqui para motivar vocês. E até semana que vem falando sobre fisiculturismo. Depoimento sensacional do Raul. Bota a galera, meu querido Mateuzinho, filho da dona Célia, na tela, só para registrar, sem alongar muito. Ô Jorge, que importante. Você vê a foto do Raul antes e depois, cara, ele fazendo remo com as costas. Quer dizer, você querendo, você faz, né, Jorge? Bacana demais. Que exemplo lhe deu hoje? Não é isso? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um exemplo, é muita dedicação, porque você tem que ter um acompanhamento para poder chegar a melhorar o seu físico, a alimentação, a nutrição é fundamental. E os professores, né, que te indicam ali a forma de fazer os exercícios. É um exemplo. Eu fico, sempre que eu olho assim, eu fico motivado. Eu preciso bater um papo com ele para entender um pouco mais. E como ele mesmo falou, não precisa ser um atleta. Você pode fazer os exercícios, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a musculatura, então é fundamental fazer alguns exercícios de musculação para ter aí, né, uma boa qualidade de vida, Mazela. É verdade, acima de tudo, a saúde, isso é muito importante. Não é mesmo, Cláudio Afonso? Sem dúvida alguma, né? E não só a questão aí muscular, né, que as pessoas se ligam muito nessa questão estética, mas o fisiculturismo é um esporte, mas a própria musculação, que pode ser feita por qualquer um de nós, tem a questão da parte óssea, né, evitar uma osteoporose, que muitas vezes a pessoa não faz uma atividade nenhuma, e já foi provado que para pessoas acima de 35 anos, a musculação é muito benéfica. Antes de falar da seleção brasileira, vamos falar das Copas que ele ouviu e depois começou a ver. Mário Silva, fala, doce e grande Mário. Alô, gente, tudo bem? Estamos chegando nesse Max Sport para falar das Copas que eu ouvi. Nós estamos chegando em 1970, o tricampeonato. Essa Copa, o velhinho aqui ouviu e viu. Chegou à televisão finalmente. Foi no México. E o Brasil venceu brilhantemente. Jogou 6 vezes, Tchecoslováquia, Inglaterra, Romênia, Uruguai, Peru e Itália, e ganhou os 6 jogos. Ganhou de 4-1 da Tchecoslováquia na estreia, ganhou de 1-0 na Inglaterra, no jogo mais difícil da Copa, a grande defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé, o gol do Jairzinho. Ganhou de 3-2 da Romênia, Fontana jogou esse jogo, tinha gente machucada. Ganhou do Uruguai de 3-1, a famosa cotovelada do Pelé, o lance do Mazurkiewicz, lembra? Passou por um lado, pelo outro, os mais velhos vão lembrar que não foi gol. E lembra também você dos 4-2 em cima do Peru, Peru treinado pelo técnico Didi, campeão do mundo e bicampeão do mundo pelo Brasil, grande treinador, levou o Peru longe naquela Copa, e da grande vitória por 4-1 em cima da Itália, na finalíssima, no Estádio Azteca. Realmente uma Copa fantástica que eu ouvi e que eu vi. Agora, o destaque realmente fica para aquilo que eu ouvi. Eu ouvi a Copa pela Rádio Nacional, em pool com a Rádio Globo, porque foram feitos vários pools entre televisões e rádios, virtude de não ter linha, né, como se fala a linguagem do rádio, para cada um ter a sua linha de transmissão. Então,
Eu vou contar um pouquinho dessa história do pool e do que eu ouvi, porque o que eu vi está aí, você pode ver à vontade. Mas o que eu ouvi, poucos ouviram e deveriam procurar ouvir. Que narração do Cury, que coisa maravilhosa, do Valdir Amaral também, do Saldanha e também do grande comentarista Zolo Rabelo, Luiz Mendes, enfim, todos. Daqui a pouco eu volto para contar o resto dessa história. Até já, hein? Até já, Mário, que legal, que bacana, é Histórias do Rádio, um grande veículo que jamais vai acabar. Muita gente vai dizendo, vai acabar o rádio, não acaba nunca. Já já a gente volta a falar de seleção brasileira, sempre no oferecimento de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, 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 Bye Bye Lixo, meu amigo Espeto, feliz da vida com o seu Flamengo. Júlio Cosentino, feliz da vida, lá da Rede TV com o Fluminense. Olha só, gente, estamos caminhando para o final do primeiro bloco. Então não vai dar para a gente desenvolver muito a seleção brasileira agora, a gente pode empurrar para frente um pouquinho, mas eu queria a opinião de cada um para poder a gente sintetizar o que foi essa convocação no dia de ontem pelo Tite e toda a sua comissão técnica. Eu começo por você, Valdir, agora. Vou começar por você. Já comecei com o Jorge, já comecei com o Cláudio, agora com você. O que você achou, de uma maneira geral, da convocação? Opinião de cada um, a gente termina esse bloco aqui pela TV Max. Olha, o Tite não mudou. O Tite tem uma filosofia, eu respeito. O futebol, eu sempre aprendi que futebol é momento. Ele tem um grupo fechado, e se a gente puxar pela memória, então, abrir lá as últimas convocações, você vai ver que são praticamente os mesmos jogadores, exceto antes o Daniel Alves, que foi uma opção dele. Ele disse que é um jogador experiente, de repente vai ser importante no grupo. Vinha jogando no México como meio campo, mas a carência de lateral direito fez com que viesse o Daniel Alves. Então não me surpreende. O Martinelli não me surpreende. Se Bremer, do Juventus, também não me surpreende. O Militão, na última, foi convocado como lateral. Nessa de ontem foi como zagueiro. Então não me surpreende. E apenas 3 jogadores que atuam no Brasil, né? Os 2 do Flamengo, o Pedro, o Everton Ribeiro e o Everton. Então, não me surpreende. Sabe, Tite e seus bloqueios. Aquilo que já vinha sendo convocado já desde o ano passado e se confirmou para a Copa do Mundo. Bom, olha só, vou parar um pouquinho, já estou estourando o programa. O Jorge e o Cláudio falam na volta do segundo bloco. Lembrando sempre que o Rio corre para Max. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Esporte, os encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max. Obrigado pelo carinho, pela audiência, essa resenha raiz chegando no seu 3º ano, discutindo, debatendo, informando aqui com os amigos o que acontece de principal no mundo dos esportes, especificamente foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. Sempre no oferecimento de Ren TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Ren TV. E se você perdeu algum programa do Max Sport, vai no YouTube, vai lá, procura Max Sport, TV Max, e você tem desde o primeiro programa até o de hoje. E a TV Max você vê não só na net, como também em várias e demais plataformas aqui na TV Max. Bom, meu querido amigo, vou abrir com Paulo César Oliveira. Matheus, tá legal? É o Paulo? Direto da Bélgica, capital da Europa. Paulo César pintando. Paulinho, fala da Liga dos... Para começar, para não perder tempo, fala da Liga dos Campeões, oitavas de final, sorteio, tudo tem direito. Boa noite, Paulo! As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Cláudio Afonso e a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Max, neste Max Esportes, como sempre, direto de Bruxelas.
a capital da Europa. Vamos falar sobre Liga dos Campeões e o sorteio das oitavas de final que se realizou ontem. Grandes clássicos em perspectiva, grandes jogos, muito dinheiro em jogo e, obviamente, um nível técnico altíssimo, como sempre, é o que se espera da Liga dos Campeões. Vamos à definição do quadro de jogos que se realizam, então, começando a 14 de fevereiro, indo até o dia 21 de fevereiro, com 2 fases distintas. Vamos aos jogos. No dia 14 de fevereiro, iniciam-se as oitavas de final com um jogaço de bola no Parc des Princes. O Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, Messi e Neymar recebe o Bayern de Munique. No mesmo dia, em San Siro, em Milão, o Milan enfrenta os ingleses do Tottenham. No dia seguinte, aqui em Brugge, o Clube Brugge vai jogar contra a equipe do Benfica de Portugal, enquanto que no mesmo dia, num outro estádio em Dortmund, no Westfalen, o Borussia Dortmund enfrenta o Chelsea da Inglaterra. Uma semana mais tarde, em Anfield Road, dia 21 de fevereiro, o Liverpool enfrenta o Real Madrid, neste que é considerado um dos grandes jogos das oitavas. No mesmo dia, em Frankfurt, o Eintracht recebe a equipe italiana do Napoli. Na última série de partidas, dia 22, o Leipzig enfrenta em seu estádio Manchester City, enquanto que no San Siro de Milão, o Inter de Milão vai enfrentar a equipe do Futebol Clube do Porto. Daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre o Campeonato Mundial do Catar. Legal, Paulo, legal. Muito jogo interessante. Já que você falou Mundial do Catar, acho que vale a pena. Depois a gente faz. Bota a galera na tela de novo aí, meu querido Mateuzinho. Ô, Valdir, você está curioso para saber o que está rolando no Mundial do Catar, não? Claro, porque a Copa do Mundo requer uma série de preparação, né? Então eu queria saber, mandando um abraço para o Paulo César lá em Bruxelas, como estão os preparativos para a Copa do Mundo no Catar, que começa no próximo domingo, dia 20 de novembro. Só 2 semanas nos separam da grande competição do futebol em todo o mundo. A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro. O primeiro jogo entre Catar e Equador para inaugurar esse Mundial já é aguardado com grande expectativa. O aeroporto de Doha já está completamente decorado para a competição e, obviamente, começa já a receber as primeiras delegações que chegam para tentar, obviamente, se aclimatar, para se ambientar a toda a estrutura criada no Catar. Uma Copa do Mundo muito contestada, mas que naturalmente vai acontecer, apesar dos protestos e que inclusive são prometidos até mesmo para a competição. O Catar vai sediar o Campeonato Mundial. Será então a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio e isso gera uma grande expectativa quanto à segurança, quanto à qualidade dos recintos e, obviamente, como especialmente será recebido o turista, o torcedor, o adepto que vai acompanhar os jogos e que naturalmente tem hábitos muito diferentes daqueles que são, obviamente, os hábitos do Oriente Médio. Por isso, a expectativa é grande. Esse Catar e Equador para abrir a Copa do Mundo promete. As equipes europeias reclamam e muito, especialmente com pouco tempo de preparação. Eu lembro, por exemplo, a Bélgica só vai fazer uma partida amistosa justamente contra o Egito e o jogo vai ser fora da Bélgica, ou seja, tudo está em termos de preparação com o mínimo possível. Vamos esperar que os jogadores entrem em grande nível, que façam um grande campeonato e que, obviamente, correspondam às expectativas. Dia 20, começa então a Copa do Mundo no Catar com este Catar-Equador. Valeu, Paulinho. Ô Jorginho, Cláudio, vou falar daqui a pouco mais sobre com o nosso querido Paulo César Oliveira no terceiro bloco. E para fechar o assunto seleção brasileira, o Mário Silva vai voltar para fechar as Copas que ele ouviu e que ele viu. Fala, Docimário. Olha eu de volta no Max Sport para contar a história da Copa de 70. México 70 eu ouvi e vi. Mas vamos falar do que eu ouvi. Olha, a Copa foi feita de maneira diferente. Não existiam linhas, melhor dizendo, para todos. Então não tinha jeito. E tinha muita gente. O Brasil enviou um grande contingente de jornalistas, de radialistas, de homens de TV. Então fizeram vários pools. Eu ouvi pelo pool formado pela rádio
Gaúcha de Porto Alegre, Nacional Brasília, Nacional do Rio de Janeiro e Rádio Globo. E os jogos principais foram narrados entre Valdir Amaral e Jorge Cury, 15 minutos cada um. Assim foi em todos os jogos. Aí era uma questão de sorte, não é? Quem narrava o melhor momento, uma questão de sorte. Eu me lembro bem da narração do jogo Brasil-Uruguai. Eu me lembro bem da narração do jogo Brasil e Itália. O gol do Pelé de cabeça foi narrado pelo Valdir Amaral. Eu me lembro do jogo Brasil e Peru, narrado pelos dois. Tostão fez gols naquele jogo. Da grande partida que foi Brasil e Inglaterra. Mas a narração que ficou na minha cabeça e que eu peço a vocês que procurem ouvir é a narração do 4º gol do Brasil, narrado pelo Jorge Cury contra a Itália. É o gol do Carlos Alberto Torres, o 4-1. Vocês precisam ouvir a narração do Cury, quase chorando, o berro do Mário Viana, gol legal, e o choro convulsivo da ponta. Ponta é aquele que fica atrás do gol, né? Que dá o detalhe. Você precisa ver essa ponta feita pelo grande locutor, saudoso meu amigo Paulo César Tênis. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto Salive, correu, caminho, atirou, gol! Gol! Maravilhoso! Legal! Avante, Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadindo o gramado pelos fotógrafos. Jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco! Eu, quando lembro, fico arrepiado. É isso que me traz na lembrança aquela Copa que eu ouvi, a Copa de 1970. Eu volto, hein? Um abraço. Outro Mário, outro grande. Já já, em nome de Bye Bye Lixo, vem de volta o nosso Max Esporte. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Legal, Mário. Valeu, Mário. Que bacana. Depois do Bye Bye Lixo, então, ficou mais bonito ainda. O negócio é o seguinte: bota a rapaziada na tela, falamos de futebol na Europa, a Copa do Mundo, falamos de tudo, mas eu quero a opinião sua, Jorge, a respeito da convocação do Tite. Já que foi ontem, todo mundo já sabe, mas a opinião do analista aqui do Max Esporte, meu querido Jorge Ramos. Olha, Marcelo, eu achei que a convocação foi, né, não foi surpresa, né? Criou-se uma expectativa muito grande em relação à convocação, os nomes, mas o Tite seguiu a linha que ele vem traçando em todos os amistosos que ele fez, em todas as competições que ele participou. Então tinha ali um outro nome diferente por causa de contusão ou porque não foi aprovado, né, nos testes que ele fez na convocação. Então achei que os goleiros Alisson, Ederson e o Everton foram muito bem, são os melhores. Existiam outros goleiros num nível assim
bem parecido, mas são eles os melhores goleiros, não resta dúvida nenhuma. Inclusive, acho até que o Ederson pode até roubar a vaga do Alisson. O Alisson teve momentos que não foi tão bem nos últimos tempos, mas está muito bem servido. Vejo as laterais, né, com o Danilo, Alexandre, Daniel Alves e Alex Telles também muito bem. Acredito, inclusive, que essa questão do Daniel Alves é um jogador de confiança, e você sabe que treinador tem isso. E outra coisa, que outro lateral tem para ser chamado? Você pode ter aí um outro parecido, mas com a experiência que ele tem, um jogador que joga no meio de campo, joga no ataque. Ele procurou levar jogadores que são polivalentes. Inclusive, falo nos zagueiros, o Militão é um jogador que jogou na lateral e joga também como zagueiro. Então, ele procurou, dentro de todos os testes que ele fez, levar jogadores polivalentes. E arrisco dizer um pouco mais para terminar o meu comentário. Eu acho que a seleção brasileira é favorita na Copa do Mundo, e não quer dizer que vai ganhar, mas é favorita, e acredito que vai chegar, pelo menos, muito bem à semifinal. Ali na semifinal é que a coisa fica mais difícil, mas mesmo assim, eu acho que o Brasil tem equipe para levantar esse hexamundial. Claudinho, você acha que está muito eufórico o Jorge Ramos? O que você pensa? Não diria eufórico. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente sempre tem uma análise muito otimista sobre o Brasil, né? Sobre a questão de quando a Copa do Mundo. Eu não partilho desse otimismo, não. Eu acho que a seleção, ela é uma das favoritas. Acho que ela é. O Brasil é uma das forças do futebol. Acho que o Brasil e a Argentina se colocam, sim, como seleções capazes de enfrentar qualquer potência europeia. Mas a lista do Tite, ela representa mais ou menos o que tem o nosso futebol hoje, o nosso extrato. Ela é formada por jogadores ótimos, em alguns setores nós estamos bem servidos, em outros eu tenho algumas contestações. Talvez o Tite nem tenha tanta culpa. Eu penso sempre assim, eu fui formatado ao futebol, eu fui apresentado ao futebol nos anos 70. Então, a convocação da seleção brasileira dos anos 70, eu me acostumei assim, de ver muitos craques. Então, eu olho agora a seleção de hoje, goleiros, estamos bem servidos, o Jorge falou. Apesar de que eu acho que o Cássio do Corinthians poderia estar ali também, mas estamos bem servidos. Os laterais, não há nenhum lateral que me empolgue. São bons laterais? São. Mas não vejo nenhum lateral do nível que tivemos no passado, de um Nelinho, de um Leandro, de um Roberto Carlos, de um Júnior e tantos outros que eu poderia falar aqui. O Daniel Alves é preocupante, porque ele não tem ritmo de jogo. Ele pode até recuperar a condição física, mas como será esse ritmo de jogo? Mas prova uma carência enorme que precisamos de um veterano de 39 anos que não apareceu sequer um lateral para ocupar essa faixa. Nos zagueiros, o Bremer, eu não sei, o Jorge, o Valdir, eu não conheço o suficiente, eu não acompanho muito o campeonato italiano. Eu acompanho o campeonato inglês, que é o que eu adoro. O campeonato italiano anda chato para chuchu. Não sei, eu vou acreditar no olhar do Tite. Os zagueiros que eu confio ali, Thiago Silva e Marquinhos. O Éder Militão, para mim, não é esse zagueiro com essa fama toda que tem. Os volantes, tá ok, gostei de todos. No meio, perdemos o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não é essa coisa toda, mas é uma perda significativa. O Lucas Paquetá não decide jogo nenhum. Brasil ali na quartas de final da Copa. O Lucas Paquetá, será que vai decidir? Tenho muitas dúvidas. A mesma coisa vale para o Everton Ribeiro. E para fechar, que é um ótimo jogador, mas a Copa do Mundo é um nível muito alto, é diferente. E no ataque, Gabriel Jesus eu não levava, Mazela. Não levaria Gabriel Jesus, não levaria. O Arsenal está num ótimo momento, o time está certinho. Ele está jogando bem, mas não levaria. Eu não preteria o Firmino pelo Gabriel Jesus, por exemplo. Agora, o Pedro, acho que uma boa convocação. O resto ali, eu acho também outra coisa, só para fechar. Os atacantes ponteiros, tipo Antony, o próprio Vinícius Júnior, eu acho que são exageradamente endeusados. São bons jogadores, mas na Copa do Mundo vai enfrentar laterais técnicos de bom nível técnico, físico. Eu acho muito endeusados, muito para cima, que eu não acho isso tudo. Gosto do Rafinha, acho que o Rafinha foi um grande achado do Tite. Enfim, é uma seleção com muitos acertos e outros pontos de interrogação. Pode ganhar a Copa, sim, mas está longe de chegar na Copa como favorita destacada.
Bom, o assunto continua. Depois desse Eu queria dar um comentário do detalhezinho, se me Cláudio Afonso, permite. fala. Claro, pode falar. Me Vamos queria- esticar mais um pouco. Um detalhe, o Martinelli, inventaram o Martinelli. O Martinelli começou no Ituano, né? Quando o Juninho era o gestor lá do Ituano. Tá lá na Inglaterra fazendo seus... O cara só fez 19 gols na vida até hoje e vai para a Copa do Mundo. Então eu vou te falar, você acredita, numa hora que, vou falar um termo que o torcedor gosta, na hora que a giripoca piar, tem muito mimimi essa seleção, tem muito garotinho, muito mimimizinho que não chega, na hora da porrada vão amarelar. Rodrigo, Vinícius Júnior, o Antony, o Rafinha não, tem uma coisa. O resto, na hora da pancada, e o Paquetá, eu concordo com você, é um dos jogadores mais desleais do futebol, está sempre fazendo falta e é um jogador que pode perder o equilíbrio a qualquer momento e ser expulso. Eu vou falar uma coisa para você. Você dá a camisa 10 pro Paquetá numa Copa do Mundo? Pelo amor de Deus. Não dá, né? É duro, né? Você viu o Pelé, você viu o Ribeirinho, você viu o Eu acho o seguinte, cada Copa tem sua história. Vocês estão muito saudosistas, entendeu? Eu acho que a cada Copa tem uma história. Eu acho que o Brasil hoje é favorito, sim. Agora, não quer dizer que vai vencer. O Brasil saiu daqui favorito em 82, vai ganhar tudo e não ganhou. Com uma seleção extraordinária. Mas tinha um treinador que era cabeça dura e que ninguém fala. E tinha um treinador que era cabeça dura que ninguém fala. Que era o Telê. O Brasil. 70 foi o jogo. O Brasil saiu vaiado. Perdeu para a Áustria de 1-0 no Maracanã. Saiu vaiado. O João Saldanha falou que o Pelé não enxergava. Tem um monte de coisa isso. Eu acho que cada uma Copa tem uma história diferente. Eu acho que nós somos favoritos, sim. É claro que eu vou discordar do Cláudio, eu vou discordar de todos aqui, em alguns nomes, em 4, 5 nomes. Agora, o cara é o treinador, porra. Ele chega lá e alguém vai lá nele e fala, o cara tá jogando muito. Esse menino, agora eu vou fazer uma pergunta para você, Jorge. O Rodrigo do Real Madrid está jogando muita bola. Pode fazer. Você não, aqui no Brasil, você não acharia um zagueiro melhor do que o Bremer, do que o próprio Militão? Porque ele só se você olhar bem o futebol brasileiro, se você olhar os times, você tem bons jogadores. Então ele focou no futebol europeu, ele ficou lá. Não é de hoje isso, Valdir. Não é de hoje. Então eles tá fazem isso demais. há muito tempo já. Eu nunca ouvi falar. Tirando a pesquisa que eles fazem. Bom, olha só, para finalizar. Voltamos a velhas, pelo amor de Deus, finalista está estourado já. Fala, Jorge. Estourado. Eu acho que o Cláudio tem toda a razão em achar isso, o Valdir também. Eu sou um pouco mais otimista, porque eu não vejo, né? O futebol hoje mudou muito, tem muita força, né? E tem os jogadores que são mais têm mais habilidade, né? E o Brasil tem isso ainda, essa habilidade. Por isso que eu acho que o Brasil vai chegar até a semifinal. Eu acho que já chegou ao tempo de terminar o bloco, senão eu vou tomar uma bronca do Dibonnet, que é um treinador, é um treinador duro, bate o tempo inteiro, senão eu vou perder a vaga. E é o seguinte, o mais legal disso tudo é que a gente voltou a debater como nos velhos tempos. Eu queria esse jogador, Então foi ótimo, Valdir, ótimo, Cláudio, ótimo, meu querido Jorge. Voltamos à resenha raiz, à convocação raiz. Daqui a pouquinho a gente vem com o fechamento do programa aqui pela TV Max, oferecimento de Rede TV e Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. E a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, e repeteco meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira. Falando nisso, se você perdeu algum programa do Max Esporte, vai no YouTube, Max Esporte TV Max, e você vê desde o primeiro, há mais de 3 anos, você acompanha todos os programas Max Esporte, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Rede TV, Júlio Cosentino, lindo de orelha a orelha.
depois da exibição do Fluminense no último sábado, atropelando o São Paulo 3-1. Bom, vamos voltar a falar de futebol europeu, direto da capital da Europa, Bruxelas, vai voltar o Paulo César Oliveira. Eu acho que é a sua vez, meu querido Jorge Ramos, fazendo uma pergunta para o nosso PC Oliveira. Fala, Jorginho. Bom, em primeiro lugar, quero mandar um abraço para o PC Oliveira, está feliz com o seu tricolor, mas a curiosidade é sobre o formato da Liga Europa. PC, teve alteração? Conta pra gente aí. É isso aí, Jorge Ramos. Liga Europa também com o sorteio realizado ontem. Uma Liga Europa com um formato um pouquinho diferente. Dessa vez, os terceiros colocados da Liga dos Campeões fazem uma espécie de play-off contra os segundos colocados na Liga Europa. Recordo que 8 grupos compunham a primeira fase da Liga Europa, o mesmo número de grupos da Liga dos Campeões. Os terceiros colocados da Liga dos Campeões têm a desvantagem de jogar o segundo jogo fora de casa. Ou seja, a vantagem fica então com quem é o segundo ou foi o segundo colocado na Liga Europa. Vamos então à composição desses jogos, sabendo-se que os vencedores vão aí sim enfrentar os primeiros colocados na Liga Europa. Os jogos são os seguintes. Em Salzburgo, na Áustria, o Salzburgo enfrenta a Roma de José Mourinho. O Ajax de Amsterdã, em Amsterdã, no Arena, enfrenta o União Berlim da Alemanha. Em Camp Nou, um jogaço de bola. O Barcelona enfrenta o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Em Donetsk, na Ucrânia, joga então Shakhtar Donetsk e Rennes. É claro que esse jogo não é na Ucrânia, mas é entre os ucranianos, o Shakhtar Donetsk, que por enquanto ainda são Ucrânia para a UEFA, mas que a situação continua a ser indefinida. Sporting de Portugal enfrenta o Midland, enquanto que o Leverkusen, o Bayer Leverkusen, recebe a equipe do Monaco. Os dois últimos jogos, o Sevilha da Espanha enfrenta o PSV Eindhoven da Holanda, enquanto que aí o Juventus de Turim mede forças com os franceses do Nantes. Daqui a pouquinho, a Conference League é o nosso destaque. Perfeito, Paulinho, perfeito. Só uma correção na pergunta do Jorge Ramos para o querido Paulo César Oliveira. Não é o seu Fluminense, é o nosso Fluminense, Jorginho. Meu, do Paulo, do Raul e de um montão de torcedores espalhados por esse mundo afora. Ninguém te chamou na conversa. Você não acredita... O Jorge Ramos é botafoguense, amigo. Jorge Ramos é botafoguense. Você acredita no seu Botafogo? O nosso Fluminense, meu, do Raul, e do programa, e do querido Paulo César Oliveira. Pô, depois do que o Valdir não já foi chamado que se meter, que ele não acredita nem no time dele, fala você, meu querido Acredito Cláudio. no meu time, sim. Eu reclamo do treinador. Acredito, sim. Eu sou um cara otimista. Quero agradecer ao co-irmão Fluminense que ajudou o Botafogo, hein? Não, você é mentiroso, você não gosta do Fluminense. Fala, Cláudio Afonso. Olha, Mazela, eu trouxe o Paulinho, trouxe o relato da Champions League, da Liga Europa, agora conta tudo sobre a Conference League. Conta pra gente alguma novidade na Conference League, Paulinho? Muito bem, Cláudio Afonso, a Conference League teve o seu sorteio realizado ontem, mas um aspecto muito interessante e que vale realmente destaque vai para o formato realizado pela UEFA, o novo formato das competições, que motiva e dá grande expectativa a quase todas as equipes. Eu recordo que na Liga Europa e na Liga dos Campeões, apenas o quarto colocado de cada grupo está automaticamente eliminado. Na Liga Europa, os terceiros colocados da Liga dos Campeões são repescados para um play-off, enquanto que na Conference League, os terceiros colocados de cada um dos grupos da Liga Europa são também repescados para um play-off contra os segundos colocados da Conference League. É realmente uma grande vantagem porque dá motivação da competição e, obviamente, a possibilidade financeira para quase todas as equipes. Somando o total das equipes que começam a participar, apenas 16 equipes da Conference League e mais 8 da Champions League e 8 da Europa League, que são automaticamente eliminadas após 6 partidas. Todas as outras equipes têm possibilidade de disputar pelo menos mais um jogo ou 2, nesse caso, o play-off na primeira ronda da fase dos oitavos de final, o que é realmente
muito positivo, financeiramente dá muito dinheiro e é claro que em termos de motivação, motiva a praticamente todo mundo. Vamos então aos jogos que compõem aí as oitavas de final da Conference League. Nesses primeiros playoffs, o Xerife da Moldávia vai enfrentar o Partizan de Belgrado da Sérvia. O Karabakh do Azerbaijão enfrenta o Rent aqui da Bélgica. O AEK de Larnaca enfrenta o Dnipro da Ucrânia. O Ludogorets da Bulgária, onde joga o Nonato ex-Fluminense, enfrenta o Anderlecht aqui da Bélgica. O Braga de Portugal enfrenta a Fiorentina da Itália. A Lazio da Itália enfrenta o Cluj da Romênia. O Trabzonspor da Turquia vai à Suíça enfrentar o Basel da Suíça, enquanto que o Bodo Glimt vai enfrentar o Lech Poznan da Polônia. Os jogos serão realizados então nos dias 16 de fevereiro e 23 de fevereiro nessa Conference League. A gente volta na semana que vem, tem muito mais do futebol e já o warm-up, o aquecimento, a preparação para o Campeonato Mundial de Futebol em 2022 no Catar. Abraço a você e, é claro, até a próxima semana. Valeu, Paulinho. O Paulo traz tudo, não perde nada, né? Você gostou do warm-up, Valdir Luiz? Warm-up? Gostei. Marrom, gostou do aquecimento? Gostei. Pô, bacana, hein? Gostei. Isso é como na Fórmula 1, brilhante, né? Na Fórmula 1 você vai ter o warm-up, que é o aquecimento e tal. Você lembra disso, Jorge? Você e o Cláudio? Claro que eu lembro. Eu era turfista quando era jovem. Tinha o canter, né? Os cavalos faziam o canter para fazer. Fui muito no jockey quando eu era jovem. Deixou muito dinheirinho, Aliás, você deixa dinheiro até hoje espalhado por aí. Acho que até hoje você deixa dinheiro espalhado por aí. Muito. Vai fazer o quê, né, meu? Só quem é guerreiro. Bom, vamos em frente. Eu e o Valdir não tem jeito não, a gente tira o programa do ar. Olha aqui, ó. Vambora. Ô, Cláudio, você que está rindo de orelha a orelha, pipocou, não sei se vou fazer o programa, ficou cheio de coisa, para não falar outra coisa, e agora você está tranquilo. O Vasco voltou, graças a Deus, agora sem brincadeira, para o futebol do Rio, para todos, independente da gozação, importantíssima a volta do Vasco. Olha, Mazela, eu fiquei muito tenso, né? Acho que o torcedor vascaíno não teve um que não tivesse ficado tenso na partida de domingo, por tudo que o Vasco vinha apresentando. Uma equipe que perder para o Ituano lá em Itu, perfeitamente normal. Vai colocar o tamanho do Vasco, a história do Vasco quanto ao Itu, não, o Ituano, não, a gente sabe que é totalmente o oposto. Agora, o momento indicava, sim, a possibilidade enorme da vitória do Ituano. O Vasco falhando muito na defesa, houve um erro muito grande. O Vasco não tinha dinheiro, é verdade, mas as contratações foram muito equivocadas. Esse zagueiro, Danilo Bosa, o que o Vasco levou de gol nas costas desse menino, com todo respeito ao profissional, que eu não gosto nunca de massacrar o profissional, o jogador de futebol, mas realmente não tem padrão para jogar no Vasco. O Léo Matos, além de muitas deficiências técnicas, é um jogador que não raciocina direito, capaz de fazer... Aliás, o Vasco no domingo é quase levando um gol, porque ele não acompanhou o lateral esquerdo no cruzamento. E o Thiago Rodrigues teve que salvar uma defesa. Muitos jogadores com deficiências técnicas gritantes, que o Vasco foi salvo por quem? Pela sua base. Por sorte, chegou a essa base, essa molecada boa de bola. O Andrei, o Ignaldo, o Marlon. O Gabriel Peck, eu não gosto muito, que toma as decisões erradas, mas também a participação. O Nenê, que para mim, o Vasco não pode se desfazer dele, pelo menos que seja o Campeonato Carioca, porque foi um jogador importante, é um jogador que veste a camisa. Tem que conversar com ele para não ter estrelismo, porque o elenco do Vasco em 2023 vai ter outro. Ele não vai poder ser mais a primadona, que nem ontem, no domingo, que não queria sair. Então, o Vasco estava num momento muito delicado, porque, afinal de contas, tem uma verba, uma quantia para ser empregada no futebol, para que o torcedor vascaíno tenha, ao menos, aquela esperança de voltar ao Vasco com cara de Vasco, porque Mazela, Valdir, Jorge e amigos do Max Esporte. Eu costumo dizer, no século XXI, o Vasco não entrou. O Vasco é um arremedo do que é o Vasco. Ano após ano, times muito fracos. E esse elenco teve muito mais resultado que desempenho nessa Série B. Eu falei aqui outras vezes, o Vasco teve vitórias em que teve o resultado, mas não foi merecedor.
e quase tudo foi a perder, porque é um elenco, primeiro, um elenco muito jovem, o Vasco não ganha uma rebatida, o Vasco não ganha um rebote. Dividido, o Vasco perde todos, porque Série B é muito física, gramado irregular, o Vasco pecou muito por isso, e principalmente na qualidade do seu elenco, ainda bem que tudo correu bem, e para terminar, muito tempo que eu não ficava tão tenso assistindo uma partida de futebol como eu fiquei no domingo último. Alguém quer fechar o assunto Vasco? Quero falar de Flamengo, Eu Fluminense, queria só Botafogo. dar um detalhe rapidinho, concordo inteiramente com o Cláudio, para o futebol carioca, para o futebol brasileiro, muito melhor subir Vasco, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, equipes tradicionais. Todo respeito ao Ituano. O Ituano, para mim, é o São Caetano, é o Ipatinga, daqui a pouco ele volta às suas origens. Não acredito que vai deslanchar. E eu concordo com o Cláudio quando ele fala que é um dos piores times do Vasco dos últimos tempos. Eu comentei o jogo domingo e realmente o Vasco, no segundo tempo, o Jorginho fez tudo errado. Botou todo mundo lá atrás e só não perdeu o jogo por dois motivos. Porque o goleiro fez uma atuação brilhante, diferente dos jogos que ele vinha falhando, e os caras não tiveram tranquilidade na finalização. Acho que foi muito mal. E 4 treinadores, e quem montou esse elenco não conhece futebol. Somos o senhor Carlos Brasil. Se quiser montar um time de nível do Vasco, tem que deixar outro montar. Se deixar ele montar, amigo, ele não conhece. Hein? Vai fazer tudo errado no ano que vem. Vamos seguir em frente ao programa? Só um instante, só para parabenizar, né, a imensa torcida vascaína que jogou junto com o time. A segunda divisão, a Série B, é muito resultado, o desempenho não fica muito para ser julgado, mas o Vasco conseguiu, mesmo com todas essas deficiências citadas, que eu concordo, conseguiu fazer ali uma 4ª colocação e voltar à Série A. Agora, muda tudo, mas é um momento de comemorar, porque o Vasco tem que comemorar, sim, né, esse momento, e depois pensar em todas as contratações que vai fazer, que são inúmeras, para ser um time competitivo no ano que vem. Tá certo, então. Só para fechar esse assunto, vou falar um negocinho também. Né? A torcida abraçou o time. A torcida abraçou o time, muito legal. Como a do Botafogo abraçou ano passado. Muito legal isso. Posso continuar, seu Valdir? Você me permite, por gentileza, seu Valdir? Olha aqui, ó. À vontade, senhor Ricardo Moraes Mazella. Olha aqui, ó. Muita gente falou que o Vasco foi ajudado no lance do pênalti. O goleiro do Ituano tem um ângulo que pega ele é lento, ele tem um reflexo lento, ele que falhou no gol, não tem nada de reclamar, gol legal, pênalti bem marcado, o goleiro do Ituano que fez lambança, só para quem não entende futebol, se ligar. Falando em lambança, meu querido Jorge Ramos, o Botafogo faz lambança em casa e não faz lambança fora de casa. O que será isso, Jorge? Por quê? O Botafogo é uma equipe em formação ainda, né? O Botafogo jogadores chegaram cada um num tempo, não existe uma equiparação na preparação física. Alguns jogadores do Botafogo já nessa fase já não aguentam mais jogar. O Tiquinho Soares é um desses jogadores, né, que apesar de ser um grande jogador, ele chegou machucado. Então há um desnível muito grande na preparação física porque os jogadores foram chegando aos poucos no campeonato. Mas eu acho que, mesmo assim, o Botafogo se superou, hoje garante a Sul-Americana, briga ainda com remotas chances na Libertadores, mas isso é motivação. E eu quero dizer o seguinte, que o Luiz Castro, por mais que ele seja criticado, eu acho que no jogo que aconteceu na segunda-feira, ele foi bem, né? A entrada ali do Vitor Sá foi muito boa, ele entrou muito bem no jogo, ele recompõe bem o sistema defensivo, e os outros jogadores, ao lado do Tiquinho Soares, foram bem. O sistema defensivo ainda precisa de ajustes, mas eu acho que o Botafogo se prepara bem para fazer uma bela temporada em 2023. Você concorda, Valdir? Vai falar, eu respeito aquele teu papo furado. Você concorda ou não concorda? Concordo com o Jorge Ramos. Concordo. E acrescento um detalhe que o Jorge falou. Sabe por que esse time está sem condição? Que a grande maioria, os jogadores vieram da Europa, não tiveram férias. Então agora eles vão ter 1 mês e meio de férias, a partir de segunda-feira vai ter férias, que parece que o Botafogo vai fazer 2 jogos em Londres, mas as férias serão maiores e o Botafogo vai ser um outro time. E com um detalhe, eu destaco fundamentalmente 3 jogadores que acertaram o time.
Adrielson, Cuesta e Marçal. O Marçal é melhor que aqueles 2 laterais que foram convocados pelo Tite. O Tite acertou o meio-campo. E outra coisa, Jefinho para ficar no banco. O Jefinho com aquela canelinha fina não vai a lugar nenhum. Quando ele colocou o Vitor Sá, o Lucas Fernandes e o Luiz Henrique, o Botafogo ganhou o jogo. Então, agora é hora do torcedor, quinta-feira, lotar o estádio de Newton Santos, ver se o Botafogo é em casa, para decidir com o Atlético Paranaense no domingo lá na Arena da Baixada. Mas com um detalhe, como disse o meu Jorge, já está garantido na Copa Sul-Americana, eu acho que o Botafogo começa a SAF com o pé direito. Bom, falamos de Vasco no Botafogo, Fluminense buscando a vice-liderança da competição e já garantido na Libertadores, Cláudio. O Fluminense faz uma campanha muito boa, oscilou em alguns momentos do campeonato, mas sempre esteve ali na primeira fileira, ali na primeira parte da tabela. Eu acho que é uma campanha muito boa, uma temporada espetacular do Germancano, né? Impressionante a eficiência do argentino. Me chama a atenção a colocação dele dentro da área e também como ele sempre costuma pegar de primeira, evitando assim, qualquer reação de goleiro e zagueiros. Então, acho que o Fluminense montou um elenco mesclando jovens e alguns jogadores experientes e que deu resultado. E que o Fernando Diniz mostra evolução em alguns aspectos. Não está mais tão refém daquilo que me irritava, daquela coisa de que, às vezes, o futebol você tem que dar chutão, sim. Às vezes, no futebol, você tem que jogar feio, sim. É impossível. A não ser que você tenha uma máquina, o Bayern de Munique, o Manchester City, o Barcelona. Aí é diferente, mas um time normal, muitas vezes, o Fernando Diniz se arriscava muito na proposta de jogo dele. Parece que ele diminui isso e o Fluminense hoje, no Campeonato Brasileiro, é o que pratica o futebol mais vistoso, sem dúvida alguma. Alguém quer completar alguma coisa, rapidinho? Eu diria o seguinte, queria, brincadeiras à parte, mas era que o Fluminense é a maior surpresa agradável desse Campeonato Brasileiro. O que ele jogou no sábado, segundo tempo, foi um negócio de cinema. E fez 3-1 em 13 minutos, podia ter feito 4, porque o Matheus Martins perdeu um gol aos 4 minutos. Então o Fluminense está bem arrumado, concordo com o Cláudio quando ele fala que o Fernando Diniz melhorou um pouco, às vezes tem que dar chutão e tem que dar. O Fluminense é uma grande surpresa. Só acho o seguinte, ô Mazella, eu li uma declaração do Mário dizendo que se for eleito vai renovar o contrato com o Fernando Diniz até 2025. Não faz isso. Porque nenhum treinador no Brasil consegue ficar até 2025. Sabe o que vai acontecer? Faz o contrato até 2025 e depois vai ter que pagar lá na Rua do Lavradim, que não vai pagar o contrato, vai tudo para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu acho, vai uma vez por renova até 2023, depois se der certo mais um ano, mas fazer um contrato longo com o treinador, aqui no Brasil a situação é outra, a nossa maneira é bem diferente da Europa, não sei se você concorda comigo, mas Pô, não, Jorge. Não, só para complementar aí o que o Valdir está dizendo, eu acho que o jogo desse jogo Fluminense-São Paulo, eu diria que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, e talvez a melhor atuação, e isso pelo equipe e também pelo Fernando Diniz. Eu acho que ele foi muito bem nas trocas que fez, o segundo tempo foi primoroso, o Fluminense resolveu a partida em poucos minutos, 13, 14 minutos. 13 minutos. O Germancano é um jogador que dentro da área, ele se fizer mais 1 ou 2 gols, ele ultrapassa Neymar e Gabriel, quer dizer, isso é um marco, né? Ele está muito à vontade e diria isso, né? E outra coisa, o Fluminense perdeu um jogador que talvez fosse seu melhor jogador, chamado Luiz Henrique, né? E faz falta, sim, um jogador do quilate do Luiz Henrique. Eu espero que o Fluminense, que agora está na Libertadores, possa reforçar a equipe em alguns pontos e fazer uma Libertadores no ano que vem de grupo e chegar ali também à fase final e, quem sabe, até disputar o título. Bom, eu estou em cima da hora, quero falar do Flamengo. Vamos ver se vai lá, não vai fazer vexame como fez na Sul-Americana, Libertadores deste ano, e vamos ver o que acontece. Flamengo com 7 competições. Rapidinho, já está estourado o programa, 7 competições, o Flamengo não pode deixar de falar do tricampeão das Américas. Quem quer começar? Eu diria o seguinte, hoje, olha só, com o elenco que o Flamengo tem, se fizer mais algumas contratações pontuais, está sendo o Diego Alves, algumas pontuais, com o elenco que tem, se ninguém se machucar, todo mundo inteirinho, o Flamengo é favorito em todas as competições. Cláudio. Assino embaixo no que o Valdir diz, Flamengo é favorito em todas as competições. Fecha o programa, Cláudio Afonso.
O Flamengo inicia 2023, claro, como um dos favoritos. Agora, muita coisa pode acontecer, porque também tem a questão do momento dos jogadores, né? O Flamengo, nessa reta final agora, não apresentou um grande futebol. Foi campeão, tudo bem, tanto quanto o Corinthians quanto o Atlético Paranaense. A gente viu como o Flamengo conseguiu o título, merecedor e tudo, mas foi bem difícil. Vai perder alguns jogadores devem sair, deve contratar também. Tem 7 taças para disputar, né? Acho que o Flamengo tem um ano de 2023 aí rico para o seu torcedor. Verdade. Obrigado, Jorge. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Valdizinho. E principalmente obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui pela TV Max, o Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, no oferecimento de REN TV e de Bye Bye Lixo. Uma ótima semana. Nos vemos a semana que vem, nesta mesma terça-feira, no mesmo bate-horário, bate-canal, onde o nosso querido telespectador, com certeza, estará com a gente. Assim espero! E a Copa do Mundo chegando e a última rodada do Brasileirão, semana que vem, aqui no Max Esporte. Porque o Rio corre para Max.